acabou de clicar nessa story, só tem uma coisa para dizer: não passe para frente, porque se você já foi culpado de alguma situação ou alguma coisa que alguém fez para você, ressignifique isso. E hoje é uma grande oportunidade de você ver esse vídeo que a gente está acabando de fazer para você que se sente culpado. Então venha para cá, vamos ressignificar essa grande chave que muitas pessoas vivem de não saber ressignificar. Gostaria de dizer boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Cleiton Carlos e hoje eu tenho uma grande chave para ressignificar, que é a culpa. Hoje muitas pessoas têm muita culpa e hoje a gente vai tratar essa culpa, que é uma chave que passa anos e às vezes a gente não consegue ressignificar. Mas eu gostaria de botar uma observação de uma situação que a gente teve ontem, inclusive procuraram a nossa equipe. Que a pessoa me procurou falando de um vício e eu acabei realmente esquecendo de falar desse vício. E esse vício, ele está linkado exatamente com a culpa. Primeiramente, boa noite para quem está entrando. Então, como eu ia falando, eu esqueci, ontem a gente falou dessa chave do vício. E eu esqueci de falar uma chave, um tema muito importante, que é o vício de jogos. Só que ela está significada juntamente com a culpa. Então, para a gente dar uma ênfase inicial, eu gostaria de tocar nesse assunto dos jogos. Muitas pessoas passam por esse problema com o vício de jogos. E aí, ele acaba perdendo bens e se sente culpado por anos. Então o vício e a culpa estão interligadas. Inclusive por isso que hoje nossa segunda chave, depois dos vícios, exatamente são a culpa. Então primeiramente, boa noite para quem está entrando. Fique à vontade. Se você sentir dúvida de alguma coisa e quiser interagir com a gente, fique à vontade. Que hoje a gente vai ressignificar a nossa quinta chave. São 14 chaves e hoje é a nossa quinta. Nossa chave hoje é a da culpa. Primeiramente, eu gostaria de falar para você que se faz sentido essas chaves que a gente está tratando aqui, pega o aviãozinho, mande para outras pessoas, que com certeza você vai ajudar pessoas que precisam. E eu já convido você a entrar no nosso link. Você que ainda não entrou no nosso link, fique com a coragem para entrar nesse link e mudar os paradigmas da sua vida. Então, bora para cima para mais uma chave. Hoje, a chave é uma chave que cria remorsos, que deixa a gente muito para baixo. E se a gente não ressignificar essa chave que é a da culpa, a gente acaba perdendo o foco de muitas coisas no nosso presente e nosso futuro. Essa chave já me condenou muito. Então hoje é uma chave que eu vou soltar aqui com vocês e vou abrir meu coração para vocês. Como eu estou fazendo todos os dias, mas essa chave me torturou tanto por anos, que eu sempre pensava assim: será que eu estou pagando por coisas que eu vivi lá no passado? Será que agora tudo que está acontecendo comigo é porque eu fui culpado lá no passado? Se você já foi culpado de alguma situação, só vou dizer uma coisa para você. Tem dois tipos de culpa. Tudo na vida tem duas. A culpa positiva e a culpa negativa. Então, primeiramente, quem está entrando aí, já vai mandando para outra pessoa que você já sabe que teve problema com essa culpa. Eu já fui culpado de várias circunstâncias, de várias situações. E eu vou me expor aqui hoje. Eu vou botar minha cara para vocês, para falar para vocês ressignificar isso. Porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que ficam meses, anos, décadas, com circunstâncias lá do passado por alguma culpa. E hoje a gente vai tratar isso aqui, a gente vai liberar isso. E uma das circunstâncias melhor para ressignificar a culpa é o perdão. Mas antes disso, a culpa é definida por duas circunstâncias: o arrependimento e o remorso. Quando você tem um arrependimento, é porque você se sensibilizou com a situação que você fez errado. E o remorso, ela te deixa parada. Só que o que acontece? Em alguma circunstância da sua vida, você vai acabar cometendo a mesma situação, porque você ainda não ressignificou a situação da culpa. Boa noite, Cristiano. Pessoal aí, vizinho. Prazer, me conhece desde moleque. Então, boa noite. E vamos hoje para dentro ressignificar essa culpa, porque quem já não pecou aqui, né? Então, eu também fui um pecador. Ainda sou um pecador, né? Mas, com certeza, até chegar no reino dos céus, eu vou ouvir dele que eu sou um filho bom e fiel. Então, com certeza eu vou chegar lá e eu vou pagar minhas contas, com certeza, e vou agregar nisso. Mas lembrando que a gente falou, eu gostaria até de falar de uma situação, que tem duas situações, né? O arrependimento e o remorso. E eu gostaria de falar dois caras aqui, dois apóstolos, que vocês conhecem, com certeza conhecem, que foi o Pedro, o Simão, que foi o primeiro apóstolo, e o último apóstolo, que foi o Judas. Quando quando eu estava lá no período de Jesus Cristo, Jesus falou para o Pedro, que era o Simão, né?
Você vai me negar 3 vezes. E ele falou, mas eu não, Jesus, você está doido, eu não vou negar você. Você vai negar, Pedro, você vai negar. E aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Pedro negou Jesus e teve uma situação. Ele ficou arrependido. Ele ressignificou isso e se sentiu arrependido. E quando a gente se sente arrependido por alguma circunstância que a gente teve culpa disso, a gente consegue melhorar como pessoa. A gente consegue não carregar a culpa. Já o Judas, ele foi diferente, né? O Judas, ele teve o remorso por ter entregado Jesus. E aí o que aconteceu? Já vai escrevendo aí, tá? E se eu fosse você, pegava papel e caneta e anotava isso. Porque é um código muito poderoso. Quando o resultado do remorso e o resultado final da culpa é a morte. E aí o que aconteceu? Judas se matou. Se fez o suicídio. E você já sabe o final, o que aconteceu. Então, para vocês entenderem essa culpa, vocês têm que entender o primeiro detalhe. Ou vai ser, você ressignifica com um arrependimento de alguma coisa que você fez, libera o perdão. Ou, se você optar pela última situação de remorso, a sua vida sempre vai ficar estagnada, vai ficar parada. Porque mesmo se você errou com alguém, você precisa liberar o perdão para você e para a pessoa. Muitas pessoas usam o desculpa. E a desculpa nada mais que você depois fazer a mesma coisa. Já percebeu que quando as pessoas fazem alguma coisa de errado e elas pedem desculpa para você, elas vão cometer a mesma coisa? Então, pare e pense. Será que você já não liberou perdão para alguma coisa que você teria que liberar? Será que você ressignificou isso? E às vezes a gente fica travado com algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida porque a gente não ressignifica a culpa. Por anos. Às vezes famílias ficam travadas por alguma coisa boba e se sente culpado por anos e acabam se afastando, não conseguindo ressignificar isso. E hoje eu vou falar muitas coisas que ocorreram aqui na minha vida que eu liberei o perdão para mim. Então eu quero que vocês fiquem até o final, porque com certeza ou algum parentesco de vocês passou, ou algum conhecido, amigo de vocês já passaram, e eu tenho certeza que você hoje vai sair daqui ajudando outras pessoas a ressignificar essa situação da culpa, que travam muitas pessoas. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês, que é referente à culpa, que assim, uma coisa muito importante, referente ao arrependimento e você ficar ali travado com aquela situação, ficar rancoroso com aquela situação de alguma circunstância que aconteceu com você. Porque assim, o que acontece? Os transtornos, elas passam. E o que fica pra gente é apenas os benefícios daquela situação, da sua transformação. Entendeu? Então você tem que se transformar por aquela atitude, daquele arrependimento que você teve de alguma situação. Então assim, se hoje você para e pensa, se você está brigado com algum parentesco seu, se você fez alguma coisa no passado com alguém, libere esse perdão. Porque quando você libera esse perdão, a sintonia da energia volta para você de uma forma que você consegue viver em paz. Mesmo que a pessoa não aceite o teu perdão, se você se perdoar e pedir esse perdão, mesmo que a pessoa não aceitou esse perdão, você já abriu seu coração para ela. Então ali você vai conseguir ressignificar aquele perdão. Porque o perdão nada mais é que você se arrepender. E quando você se arrepende por algo que fizeram com você, lembra que a gente sempre falou em todas as lives, desses 5 episódios a gente falou, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Entendeu? Porque assim, a gente fica num ninho e as pessoas vão fazendo coisas pra gente e a gente vai passando coisas para outras pessoas que as outras pessoas fizeram pra gente. Entendeu? Então você precisa saber ressignificar coisas que são do seu passado. E a culpa exatamente, ela te trava. E às vezes o que acontece? A culpa fica ali te minando. E você não consegue viver sua vida. Por causa de uma culpa. Uma culpa que, na verdade, você teve. Já pode escrever aí pra você no seu caderno. Se você está com o caderno na mão, papel e caneta, vou dizer uma coisa pra você. A culpa é uma doença inflamatória. Se você não tratar ela com antibióticos, se você não tratar ela no período da raiz, você vai viver o ano inteiro, meses, décadas, vai passar tempo e você vai sempre ter aquela dor. É a mesma coisa quando você se machuca por alguma lesão. Se você não tratar ela imediatamente com antibiótico,
a partir do momento que você andar em outros lugares e acabar dando quase um deslizinho, aquela dor lá do passado ela volta. Ela volta, sabe por quê? Porque você não tratou lá na raiz. E quando tem essa questão da culpa, de a gente não tratar a culpa, a gente não consegue viver a nossa vida. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou falar em relação... Isso ocorre... É exatamente isso, Cristiano. A culpa, a gente se sente culpado toda hora, de várias circunstâncias da nossa vida. Só que a gente tem que saber significar isso rápido. Muitas mulheres, inclusive o nosso público aqui está sendo muito mulheres nos últimos tempos, né? E a mulher, muitas mulheres, não todas, ela tem uma culpa materna. Porque assim, o que acontece? Vocês não me levem a mal, mulheres. Até vou explicar numa situação, mas vocês vão entender, vai fazer sentido para vocês. Vocês fazem a gestação de 9 meses. E o que acontece? Vocês querem proteger o filho de vocês, ou a filha, enfim. E vocês são tipo uma nave espacial, né? Que fica ali cuidando do seu filho por 9 meses, carregando um piloto ali dentro. Quando acontece de esse piloto estacionar a nave e ter que nascer lá nos 9 meses, o que acontece? Às vezes você se sente culpada e muitas mulheres passam por um transtorno pós-operatório, porque ela quer proteger ainda o filho. Isso ocorre por anos ainda, né? De ela passar por anos. Mas os principais momentos ali do pós-operatório, ela quer ver a criança de qualquer forma, quer estar ali porque ela quer saber o que aconteceu. E muitas vezes mulheres passam por muitos problemas pós-operatórios. Porque o que acontece? Elas querem ver a criança de qualquer forma, porque elas querem proteger, porque elas passaram esses 9 meses carregando a criança. Entendeu? Então, muitas mulheres passam por essa culpa materna. Então, assim, quando você... muitas mulheres aqui, não sei se são mães ainda, mas é um transtorno muito evidente pós-operatório. E aí, o que a mulher tem que fazer? Ressignificar a culpa. Vocês, eu acho que já devem ter ouvido essa frase. A gente pode sentir culpa e chorar à noite, mas o seu sorriso vai vir logo de manhã. Porque você tem um Criador aí que vai cuidar de você. Então você tem que ressignificar isso. Não importa o que vai acontecer nos períodos das pessoas que fizeram maldade para você. Porque tem uma coisa muito importante, uma chave muito preciosa. Quando a gente faz algo errado para alguém, restitua essa pessoa. E quando alguém fizer algo errado para você, libere o perdão. Porque senão, você não liberar o perdão, você vai ficar sempre com aquela energia negativa te travando. Porque ele sempre vai dizer assim, ó, ai, mas aquela pessoa me fez um mal. E aí aquela negatividade fica ali em ti. E aí tu não consegue viver sua vida. Porque tu fica vendo aquela pessoa, tu fica achando o que ela tá fazendo, porque tu estás com raiva dela, estás criando aquele remorso, aquela angústia de saber o que aquela pessoa fez um mal para ti. Eu vivi uma situação, no ano passado, inclusive, de ressignificar isso. Perdoar assim como fomos perdoados por Cristo. Exatamente isso. Porque a gente precisa liberar esse perdão. Então, assim, vou dizer uma coisa pra vocês, porque acontece isso todo dia, não é porque é mim, eu não tô me vitimizando, porque não preciso disso. Eu saí de um negócio com 5 computadores. A empresa estava me devendo. Eu tinha expandido a empresa. E eu fiquei com maior raiva, vou dizer pra vocês, eu fiquei com maior raiva de fazer uma loucura. E aí minha mãe falou bem assim, meu filho, tu tem coisas muito maiores pra fazer. Porque a tua obra vem de alguém que te protege lá de cima. E eu não acompanhava, estava começando a acompanhar a palavra. E aquilo ali fez sentido pra mim na hora. Porque a maioria das coisas que acontecem, porque tu sente culpado de alguma circunstância, e agora acabou a minha vida. A vida não acaba. Porque assim, quando você consegue ressignificar isso, aqui que acontece? Você faz uma loucura e acaba fazendo alguma coisa má pra alguém. Pra aquela situação que a pessoa fez ao mal pra ti. E aí o que aconteceu? Eu saí desossado daquele lugar. Mas o mesmo Deus que ele te mostra o deserto é o mesmo que vai te gloriar lá na frente. Então hoje, aqueles 5 computadores que eu saí de lá, hoje estão numa empresa de uma funcionária, que era minha colaboradora na mesma empresa, e hoje ela montou o negócio dela. E ele ficou lá por 1 ano com esses computadores. Na casa da minha avó, inclusive. Que não tinha espaço aqui em casa. Então isso que eu vou dizer pra vocês, não se sinta culpado. Porque aquele mesmo situação que se eu fosse rancoroso, se eu tivesse que virar e fazer uma maldade, hoje não estaria nascendo mais 2, 3 empresas. Entendeu? Então o plano deu certo. O plano de Deus é muito maior que a gente imagina. E hoje essa mesma mulher que montou esse negócio é minha cliente na contabilidade. Entendeu? Então assim,
Não se sinta culpado. Resolva o que tem que ser resolvido. Então eu digo para você que entrou aqui hoje nessa live, para resolver essa chave da culpa que acaba com a gente e acaba com muitas famílias todos os dias. Boa noite, ó, tem uma terapeuta aí, né? É terapeuta, primeiramente, boa noite quem tá entrando aí, César, pessoal. E hoje a gente está ressignificando um ato muito importante aqui, que é a chave da culpa. Mas a culpa positiva, porque tem a culpa negativa e a culpa positiva. Quando a gente tem a culpa positiva, a gente tem a culpa que ela transforma a gente. E essa culpa ela vem com uma alta responsabilidade. De saber que você fez a coisa errada, ressignificou de algum momento e a sua vida vai ser muito mais exponencial. Vai vir muito coisas boas para você. Só que tudo é um plantio. Lembra que eu falei para vocês, hoje eu vou vir, desculpa falar a palavra, mas quebrando tudo. Hoje eu botei na minha cabeça que eu vou quebrar tudo aqui. Então a gente vai fazer uma mentalização aí no final, que se você que está em casa hoje tem culpa por alguma circunstância que aconteceu na sua vida, que aconteceu por alguma coisa que ainda você não liberou perdão para alguém, eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho um presente para você. E hoje você com certeza vai liberar essa culpa e vai ajudar outras pessoas a liberarem a culpa também de alguma circunstância que você sabe. Porque assim, o bom é aquele que serve. Então a partir do momento que você consegue ajudar outras pessoas que estão aqui liberando perdão, que se sente culpado, que libera o perdão, você já está fazendo bem para o reino. Bem a outras pessoas. Porque quando as outras pessoas te dão cravo, te dão espeto, você tem que dar flores para essas pessoas. Porque um dia ela vai pensar, poxa, eu tratava sempre ele mal e ele só queria me ajudar de alguma forma. Se a gente pensar nisso, em fazer isso para as pessoas, a gente vai mudar o cenário atual. Eu tenho certeza. Porque assim, alguém tem que começar. Que tal começar por você hoje? Que tal você ser humilde hoje, não ter orgulho, não ter arrogância e começar a fazer isso, liberar o perdão? Então já vai escrevendo aí, quem tá aí online. Hoje eu vou ajudar alguém a liberar o perdão. Conto com vocês que estão online aí, hoje fala isso. E manda para alguém que precisa liberar esse perdão. Liberar para alguém que sente que hoje há necessidade de liberar aqui dentro o perdão. É tão bom quando a gente libera o perdão e a gente se sente leve. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você se sentir culpado, se sinta culpado de uma coisa que você fez. E já escreve aí no caderno que você tá aí. Eu só vou me sentir culpado de algo que realmente eu fiz, não coisas que são do mundo. Porque às vezes as pessoas têm um transtorno de querer se culpar por algumas circunstâncias maiores. E a culpa não é sua. Entendeu? Você tem que viver a sua vida. Você tem que viver a sua vida. Você tem que cada dia preparar algo muito maior para você, para ajudar e servir outras pessoas. Então assim, a culpa, ela maltrata a gente. E eu vivi isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas sabe como eu vivi isso? Quando eu senti remorso. Eu sentia remorso. Mesmo fazendo a coisa errada, eu sentia remorso. Só que passavam meses e anos, eu fazia a mesma coisa. Me sentia muito remorso. Sentia muito. Até que chegou um ponto que eu comecei a entender um pouco da palavra. Que hoje eu acho que eu entendo 0,000001 ainda. E é muito complicado. Mas aquilo ali vai minando a tua cabeça de uma forma tão boa que quando tu pensa em fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem e te trava. E diz assim, opa, lembra de lá atrás? Tu ressignificou isso, será que vai fazer novamente? Então assim, vou dar um exemplo que hoje, olha, tem uma frase do Cristiano aqui, hein? Cristiano, muito atitude da sua parte, tá comentando aqui. É muito interessante, vou ler. Estou nessa fase da minha vida, mas procurando me perdoar, mas o perdão por os que me fizeram mal, mas eu perdoei. Exatamente. Quando você libera o perdão, Cristiano, mesmo da forma que fizeram para você, vai chegar um momento que Deus sabe o que passa no seu coração. Ele sabe exatamente, antecedente a tudo, o que você viveu e o que você passou. E quando você consegue ter essa situação de você perdoar as pessoas, é um ato muito nobre de alguma situação que aconteceu e Deus vai te prover lá na frente. Está acontecendo isso comigo. Porque eu saí de um lugar que todos ficaram contra mim. Como se eu tivesse... eu cuidava do financeiro da empresa ainda como se eu tivesse roubado a empresa e eu saí com 30 mil a menos de uma coisa que a empresa me devia e todo mundo achava que eu era errado, mas chegou na folha seguinte,
Outras pessoas começaram a faltar e começaram a ver as coisas. Só que eu saí calado. E eu era uma pessoa muito explosiva. Só que norteei um código. Que um dia eu escutei de uma pessoa, que eu agradeço muito a essa pessoa que eu escutei esse código. E eu quero compartilhar com vocês. Quem perde a paciência é porque nunca teve ela. Quando ele me falou aquilo, me travou totalmente. E eu não quis fazer mais nada. Só pensava nas mulheres que tinham filho lá. Porque eu tava pronto para acabar com a empresa. Empresa no meu nome, tudo. Só que aí eu pensei assim, o que essas mulheres vão fazer? Essas mulheres já passam por tanta dificuldade. Eu fui um filho de um pai e de uma mãe separado. Se essas mulheres hoje estão aqui, elas precisam muito desse emprego. Então aquilo ali me sensibilizou e eu pensei, quer saber? Advogado, falei pro meu advogado, negocia do jeito que tu quiser aí, porque eu vou seguir minha vida. E aí eu conheci o Everton Suíta, que foi o vendedor de bala e docinho. E aí, um dia de chuva, dando tudo errado, ele falou exatamente isso pra mim. Posso te vender um docinho? Cara, eu quero só ir embora, eu não quero vender um docinho. Não, eu vou te vender um docinho, porque você é o cara que tem o ar da prosperidade. Eu olhei assim pra ele, na hora, tava começando a acompanhar a palavra, e eu olhei assim, Jesus tem algo pra mim. E aí eu vi ele, dando aquela questão de oratória, falando muito bem, eu fiquei assim, cara, eu quero ser que nem esse cara. Eu fiquei pensando na hora. E na hora eu lembrei assim, deu um estralo. Eu tenho que contar a história desse pessoal. E aí eu fiz o vídeo com ele. E aí o vídeo viralizou, e aí você já sabe toda a história, nasceu o canal do Fala Empreendedor. E hoje eu tô aqui cada dia mais desbloqueado, ajudando vocês, e hoje eu vou ajudar a vocês não se sentir culpado de coisas que acontecem com você. Porque todo mundo acontece algo com alguém. Só que eu também já penalizei e já pequei com outras pessoas. Entendeu? Então, tocou no seu coração e ele foi enviado por Deus. Exatamente. Porque quem faz os encontros é Deus. Só que ele quer que você libere o perdão hoje. Ele quer que você não se sinta culpado, Cristiano. Se você está aqui hoje nessa live, ele mandou você aqui. Ele mandou a você aqui porque ele falou que você precisa ressignificar alguma coisa. Então já fica até o final, que no final a gente vai mentalizar aqui e eu vou ajudar, não só você, a todas as pessoas que estão aqui, estão no YouTube, que precisam ressignificar o perdão. Tá? Fica aqui até o final, meu amigo, que a gente vai fazer umas atividades hoje e eu vou te ajudar. E depois a gente vai conversar porque eu tenho um carinho especial por você que você viu crescer, cara. Tá? Vamos lá. Você sabe que o seu corpo é uma máquina de resultado. E às vezes, quando você não ressignifica o perdão para você, você não consegue gerar os resultados. Ele te deixa travado. Ele te deixa muito travado e você acaba ficando sem energia. Então assim, hoje a gente tratou aqui dos vícios. Os vícios estão interligados com a culpa. Eu não sei se todos estavam aqui no começo quando eu falei de um vício que eu acabei esquecendo ontem, de falar que é um vício muito importante, que é o vício dos jogos de apostas. Muita gente perde em casas, perdem carros, perdem muito dinheiro e eles passam a vida culpado e deixam pessoas que estão no seu convívio culpado daquela situação, porque aquela pessoa fica pensando assim, por que eu não fiz isso? Por que eu não me antecipei? Poxa, eu estou culpado com essa situação. Às vezes, o que acontece? Muitas pessoas sentem a culpa também de uma perca de um ente querido. Às vezes acontecem muitos acidentes aí e a pessoa usa esse termo assim, por que eu deixei ele sair? Eu não devia ter deixado ele sair. E passam anos com a situação de uma perda de um ente querido pelo um desastre, às vezes da natureza, que era para acontecer. E aí a situação, principalmente mães, né? Acontece muito isso, de mães se penalizarem a vida toda por perder um filho. Isso é muito doloroso. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Se faz sentido, já compartilha aí com alguém, já dá o foguinho. Não tô me sentindo culpado, tô bebendo água hoje, tá? Deixar bem claro aí pro nosso pessoal aí, que de vez em quando tá na dica, bebe água aí, Clay, tá ficando cavões, olha. Então, muito obrigado aí por se preocupar. Eu tive uma culpa enorme, que eu passei por muito tempo com isso. Cleito, por que tu vai contar isso? Porque vai chegar em outras pessoas. Eu tive muito problemas com culpa com relacionamentos, que eu não conseguia ressignificar. E eu fui errado na verdade, se for parar pra pensar, eu fui errado até hoje, né? Porque, né, eu tive aí 3 relacionamentos. Então, se não deu certo com isso, é porque a gente é culpado de alguma coisa. Então, todos eles, eu digo pra você aqui, eu fui culpado.
Só que eu fui só ressignificar o último. Tive um ressentimento só do último. Porque quando a gente sai da nossa casa para criar algo com outra pessoa e acaba depois entendendo a palavra, tu faz todo sentido. Claro que hoje eu me sinto mais preparado. Mas eu passei por muito tempo, nos últimos 3 anos, me ressentindo disso. De querer liberar esse perdão para mim. E aí eu me travei por muito tempo. Então assim, eu tive um primeiro relacionamento que eu tinha 10 anos de relacionamento. E eu era um moleque. Saía, festejava, tinha um vício. Lembra que eu falei dos meus vícios aqui ontem? Tinha vício de sair, vício de estar o tempo todo na rua, bebendo, dando com as amizades que não eram certas. Entendeu? E eu vivi isso muito tempo, nessa ambiência. E aí eu pensei, né? Depois eu liberei, eu pensei assim, poxa, eu quero montar uma história nova. Eu vou liberar essa pessoa. E aí eu comecei a liberei. E eu fui pro segundo relacionamento. Só que quando eu fui pro segundo relacionamento, eu não tinha tratado ainda o perdão, a culpa. Então o que aconteceu? As brigas começaram a ficar em excesso porque eu fui levando coisas do passado pro meu próximo relacionamento. E aí aconteceu briga o tempo todo. Eu queria fazer o certo, mas eu não conseguia porque a pessoa também não tinha ressignificado situações do passado. Mas a culpa é minha. Não quero botar nem culpa na pessoa, a culpa foi minha. Deixar bem claro para se um dia essa pessoa ver isso aí também, né? Vai que chegue lá, a gente não sabe como, né? Mas, desculpa a brincadeira, mas eu sou obrigado a falar, né? Que hoje eu tenho que ressignificar a culpa, então eu tô tentando ajudar vocês a ressignificar a culpa de vocês. E aí eu fui levando essa situação para outro relacionamento e culpa, não ressignificava isso. E o que aconteceu? As brigas foram maiores. E eu saí de um relacionamento muito abusivo. Entendeu? De brigas em excesso. E só vai aumentando. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, logo eu fui pro meu terceiro relacionamento, logo em seguida. Porque eu tinha um problema de paternidade, lembra que eu falei aqui pra vocês? E quando a gente tem problema de paternidade, a gente sempre precisa colocar outra pessoa no nosso caminho. Então eu tinha esse problema de paternidade. E quando eu tinha esse problema de paternidade, eu sempre precisava de alguém, porque eu tinha um vício. E tinha culpa. E eu tinha algo mal resolvido com meu pai, porque eu não perdoava o meu pai. E aí o que acontecia? Eu levava isso pro meu relacionamento. E aí o que acontecia? Vou dizer uma coisa pra vocês. O mundo é energia pura. E sabe o que aconteceu? Todos os meus relacionamentos que eu tive, o pai e a mãe eram separados também. Tá explodindo pra vocês? A gente é o que a gente vive. Entendeu? Se a gente vive algo do tipo, com algum mau perdão, o que acontece? Você se relaciona com pessoas com as mesmas circunstâncias. Eu não posso falar isso, né? Mas o meu primeiro relacionamento, ela não perdoava o pai dela. O meu segundo relacionamento era a mesma coisa, separação. E o meu terceiro relacionamento tinha também uma dor que não perdoava o pai por circunstâncias que o pai tinha alguns problemas. Quando eu comecei a estudar e ressignificar isso, eu comecei a reanalisar minha vida. O que eu tinha que me perdoar. Então, eu comecei a analisar minha vida toda. E eu passei um checklist em toda a minha vida, desde a minha adolescência até então. O que eu tinha que fazer a lista de perdões. Quem eu tinha que perdoar. Então hoje eu já tenho essa tarefa para você. Façam a lista de pessoas que vocês magoaram, que magoaram vocês e liberem o perdão. E aí o que aconteceu nisso? Eu comecei a viver um casamento, porque eu morava junto. E eu só dava tudo ali no relacionamento, a pessoa tinha os mesmos problemas que eu e o que aconteceu? Quando eu comecei a montar os meus negócios, porque quando tu tens um relacionamento, tu começa a crescer. Porque tu desliga essa situação de vida noitada e os vícios, enfim, tudo que a gente já tratou aqui ontem. Então, quando eu comecei a montar meus negócios, que eu comecei a ter o primeiro, eu vim com um negócio que eu sempre quis ter, que era um bar. E esse bar virou uma casa noturna. Eu nunca imaginei que eu ia montar um bar do zero e iria virar uma casa noturna, e virou. Claro que isso hoje agrega no meu storytelling, porque eu faço eventos. Então eu aprendi muita coisa. E hoje minha carteira de clientes é vários restaurantes, lá na minha contabilidade. Então eu levei isso de conhecimento e estou agregando com vocês, mas não é o caso agora. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ser prepotente, eu comecei a ser arrogante, e desmoronou tudo. Os negócios desmoronaram tudo, a partir do momento que eu não liberei o perdão. E o que aconteceu nessa situação? Quando você libera o perdão para alguém, o universo ele vai te dando. Só que eu passei 3 anos não me perdoando. E todas as circunstâncias que aconteceram na minha vida
nessa chave que a gente está tratando aqui hoje, do perdão, a gente, do perdão não, da culpa, que a gente se sente culpado por algumas circunstâncias que a gente viveu, explode tudo. Explode a nossa mente quando tu libera o perdão. E aconteceu exatamente comigo. Eu passei 3 anos, a partir do momento que eu comecei a entrar na igreja, que eu comecei a ver coisas, que eu comecei a escutar coisas, e aí aquilo ali ficou me martirizando. Culpado. Eu chegava mais em casa ainda mais culpado que eu tinha ido no culto. E eu precisava liberar aquele perdão. Eu precisava tratar essa culpa. Eu precisava. E eu comecei a estudar isso. Culpa. E parecia que só dava no meu outdoor assim, ó. Você é culpado. E aí o que você se sente? Um condenado. Quando a gente tem a culpa, a gente se sente um condenado. E eu olhava, e eu começava a querer aquela coisa, que é uma coisa ainda que toca muito em mim ainda, de ter uma família. Porque eu quero ser diferente da família que eu tive, de pais e mães separados. Então, isso toca muito no meu coração. Entendeu? De ter uma família. Então, a partir do momento que aconteceu essas circunstâncias, eu me chegava em casa culpado. E eu, cara, aquilo ali me transformava e eu pensava, puxa, o que eu posso fazer agora para ser certo? O que eu posso fazer para dar certo? O que eu posso fazer para ressignificar isso? O que eu vou fazer, meu pai? Eu quero liberar esse perdão. Só que eu também não me perdoava. E as pessoas passam exatamente por isso todos os dias. Porque elas, quando elas se culpam e elas se condenam, a vida não vai para frente. E elas alimentam pessoas culpadas ali no seu redor também. Porque é um campo de energia. E aí o que vai acontecer? Você precisa liberar o alvorada de soltura para você. Você precisa ressignificar isso. E todos os dias eu acordava e meditava. E falava assim, Pai, em Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom a todo momento. Libere esse perdão para essa pessoa que eu fiz a coisa errada. E que essa pessoa possa encontrar uma pessoa muito boa. Que essa pessoa possa estar minimizando as dores que eu fiz ela passar. Eu meditava tudo isso. Ainda medito até hoje. Porque a gente tem que ressignificar o perdão. Porque às vezes o que acontece? As pessoas que a gente tem o convívio já vão passando por outras dores. E a maioria dos meus outros relacionamentos, elas passavam por outras dores antecedentes. Porque automaticamente o meu campo de energia estava ligado para eu liberar o perdão. E o que aconteceu? No ano de 2023, eu precisava ressignificar uma chave que estava travada comigo. Que fez acontecer eu ser injusto com algumas pessoas. Injusto com algumas mulheres. Que eu não aguentava ser pai e filho de mães separados. E não ter aquela circunstância do meu pai, não ter o convívio com ele. E eu me sentia culpado pelas circunstâncias do meu pai e de minha mãe ser separados. Eu me sentia culpado de meu pai não vir me visitar. Só que ele deu o melhor dele. E no ano passado, eu fui na casa do meu pai e pedi perdão para ele. Quer dizer, desculpei ele, falei com ele, saí para almoçar com ele. E todos os dias agora, o primeiro bom dia que eu recebo é do meu pai. Porque, tô até arrepiado, tá? Vou dizer pra vocês. Porque assim, a causa que está instalada em nossas mentes, nos nossos neurônios, foi por circunstâncias que você vivida na sua infância. E quando você não consegue liberar um perdão para alguém, a sua vida não vai para frente. Porque você se sente com remorso disso. E foi isso que me aconteceu. Todos aqueles relacionamentos que eu tive não deram certo porque eu fui responsável por isso. Então a primeira coisa que eu queria pedir é perdão para todas essas mulheres que eu tive os relacionamentos. Se um dia chegar até elas, esse material. Principalmente para a pessoa que eu convivi com mais tempo. Então eu gostaria de pedir perdão para você, se um dia chegar esse material. E dizer para você que tem um problema com seu pai, perdoe seu pai. Porque está na Bíblia que a gente tem que honrar pai e mãe. Porque se você caiu nessa família, é porque foi uma vontade dele. E ele tem algo muito maior para você. Que você vai ajudar outras pessoas a minimizar essas mesmas dores. E hoje eu estou aqui, pessoal. Estou aqui para falar para vocês que eu ressignifiquei a minha culpa e botei meu perdão para fora. E tudo que eu fizer errado para alguém, eu vou restituir. E se alguém fizer errado comigo, mais alguma coisa, eu perdoo. Vai em paz. E digo para você, cada um tem o que merece. Então, essa circunstância da gente viver
essa situação da culpa que me estraçalhou por muitos anos. Eu falei que se estraçalhou por 3, né? Mas não. Me estraçalhou por 31 anos. Porque meu pai e minha mãe são separados desde quando eu tinha 8 meses. Então hoje eu trabalho pro reino. E trabalho exatamente para outras famílias não acontecer o que aconteceu com a minha família. E eu trabalho também para eu não fazer a mesma coisa que muitas pessoas passaram, que eu fiz também. Então hoje eu trabalho para as famílias se reestruturarem. Porque quando a família é unida, a família gera nações. Então isso que ferve em mim, hoje. Quando eu estou em outros programas, com outras pessoas, em outros lugares, com outras mulheres, que eu faço um programa de empreendedorismo feminino, e eu vejo que elas também são, a maioria delas são separadas. Eu boto a minha cara lá e falo exatamente isso. Mesmo às vezes elas não concordando, de uma forma sutil. Por quê? Porque eu acredito ainda na família brasileira. Eu acredito em você que está aí do outro lado, que se sente culpado, porque às vezes não deu certo no relacionamento. Porque hoje você não liberou o perdão para quem tinha que perdoar. Eu acredito em você. Eu acredito. Você também passou por vários problemas, que teve vitimismo, que teve problema de autoimagem, que teve culpa porque se envolveu em vícios. Eu também já me envolvi em vícios. A vida, exatamente, é muito prejudicial para quem se envolve em vícios e traumas. E aí você se sente culpado disso. Você se sente muito culpado de tudo que acontece. E se você não desbloquear isso, você não tratar essa chave, a sua vida não vai andar. A minha não andou por 31 anos. Eu achei que estava andando. Eu achei que eu estava com o ego lá em cima. E eu tomei uma rasteira da vida. Por quê? Porque eu tinha que passar pelo deserto. Eu tinha que liberar o perdão. Eu tinha que perdoar. Exatamente por isso. Porque eu já falo pra você, já falei essa semana toda e vou repetir. Deus só deixa passar no deserto quem Ele quer levar alguém que não tem soberba para andar no palácio. É inevitável que vai ter dias que vão ser muito difíceis. Só que quando você se acordar, lembre-te a primeira coisa, agradecer. Eu não era grato. E hoje eu sou grato por tudo que Deus está me proporcionando. De estar entrando aí, de hoje ter 5 pessoas online. Porque daqui a um tempo vai ter 900, vai ter 1000, vai ter 3000. E eu tenho certeza, porque eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir. Porque eu sou storyteller de situações que ocorreram comigo. Não estou aqui para ser blogueirinho. Não, eu estou aqui para ajudar, para servir. Porque eu já passei isso. Eu estou aqui porque eu já sou pai e mãe separado. Mas eu não quero que você largue a sua família por causa da carne. Então eu gostaria hoje até de compartilhar um versículo que fala exatamente da carne, que é Romanos 8:1. Eu acho que algumas pessoas podem até conhecer, mas eu quero que vocês entendam que quando você libera o perdão e não fica na carne, você vai andar em espírito. Então eu quero te falar exatamente hoje isso, eu quero ler isso aqui para você, para no final você quebrar tudo, liberar o perdão, tocar o terror na terra, de mostrar que você tem autogoverno da sua vida. Porque Deus tem algo para você, mas você precisa governar. Não deixar o corpo dominar o teu espírito, porque quem tem que dominar o corpo é o seu espírito, não o corpo dominar o espírito. Entendeu? Então eu gostaria de ler isso aqui para você, que entre na sua cabeça, porque quando entrou na minha, fez todo o sentido da minha vida. O que eu tenho que fazer? Então eu gostaria de ler esse Romanos 8:1 para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu quero que você ande no Espírito. Quero que você, a partir de hoje, ressignifique esse vício que tem aí de você. Que ressignifique essa genitália que tem sua aí. Que você não ande em carne. Que você deixe de ser moleque. Porque eu era moleque. Mas eu quero te acordar. Porque eu já liguei a minha luz. O que você está faltando para ligar a luz da sua casa? O que você está esperando? Você está esperando o quê? Você está esperando o demônio dominar a sua casa inteira? Porque até com ele dá para aprender. Porque ele já sabe que vai ser destruído, mas ele a levanta todo dia para te incomodar. Falei que eu ia quebrar tudo hoje, não falei? Eu estou no sangue nos olhos. Eu quero que você acorde.
Quero que você liberte o perdão para quem você tem que libertar. Você é homem. Você é mulher. Sabia que minha cabeça como está explodindo com isso. Você sabia que a culpa, que a raiz começou lá no Éden? Quando comeram o fruto proibido? A culpa começou lá. E aí, passaram por vários anos e milênios, essa culpa ficou cada vez mais forte. Essa culpa começou a torturar uma série de pessoas. Porque assim, ó, quando eu entendi que esse filho da puta, desculpa até a palavra, ele me amedrontava todo dia e queria me mostrar meu passado, que ele queria me mostrar os remorsos que eu tinha. Eu pensei assim, agora eu vou te pegar, seu filho da puta, porque não vais me dominar. Eu tenho autogoverno da minha vida. Graças a Deus, hoje, eu vivo 2 anos da minha vida. Claro, nesse último ano, principalmente, que completou agora, no último mês, em uma transformação enorme. E quando eu fui lá, e fui homem, de ir lá na casa do meu pai, bater na porta da casa dele, depois de uns 15 anos, mais ou menos, ou até mais, nem me lembro, não me recordo, e falar pra ele, pai, vamos almoçar eu e você? As lágrimas dele pingavam, e as minhas também. Mas eu queria dizer pra você que foi a melhor sensação da minha vida, de fazer isso. Porque hoje, eu sei que eu tô ainda mais preparado para viver um relacionamento e viver uma família. Porque se eu não liberei nem o perdão pro meu pai e pra minha mãe, por algumas circunstâncias, como que eu vou ter minha família? A minha relação com a minha mãe melhorou muito. Minha relação com a minha mãe sempre foi boa. Mas melhorou muito depois que eu liberei o perdão pro meu pai. Eu até gostaria de mostrar para vocês uma coisa, não sei se eu consigo fazer isso mudar, né? Mas hoje, a foto do meu pai tá ali na minha estante. Até no final eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque eu acordo todo dia e lembro que eu demorei 31 anos para perdoar ele. Então a foto dele hoje, ele está na minha estante. Porque quando eu levanto, a primeira coisa que eu vejo é a foto do meu pai. E a foto do meu pai está num pedestal lá em cima. Exatamente por isso. Porque a gente precisa liberar perdão. Eu vou até mostrar para vocês, vou ver se eu consigo aqui rapidinho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas no final eu mostro, tá, pessoal? Não tá dando aqui agora, porque tá... Não dá para mostrar agora, porque tem até um negócio aqui que grava aqui, né? Então eu não consigo mostrar para vocês, mas prometo que no final, depois da nossa mentalização, eu vou mostrar isso para vocês. Não vai ser difícil de mostrar, cara. Ah, Aqui, é? Não vai ser difícil de mostrar, não. E hoje, a mentalização, o nosso pessoal da produção, eles vão repetir toda a palavra conosco. A gente vai incendiar isso aqui hoje. Não é pra rir não, meu amigo. Aqui é seriedade. Já te falei isso. Porque tu também tem que se ressignificar algumas coisas, hein? Não te esquece. Tem que liberar perdão. Fica a dica. Essa aula é pra você também. Então, dizer pra você que tá aí. Então, tem uma receita pro perdão. Pra culpa. É o perdão. Então comece a tomar esses comprimidos e utilize eles por 14 dias consequentes. Porque depois que você trata 14 dias, aquilo ali vira hábito, vira rotina e vira interniza. Tá fazendo sentido? Tá forte? Tá forte tudo que eu tô falando aqui hoje? Se tá forte, comenta aí, tá forte? Comenta, pode comentar com você que tá aí online. Tá forte? Eu acho que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje é um grande dia. Hoje tá sendo o melhor remédio, a melhor chave que eu sei que vai ser lançadas aqui até agora. Porque essa chave é uma das chaves que eu tive muito. Foi uma chave que me triturou. E eu procurava o porteiro, eu não achava essa chave. Quebrou, sabe? Quando quebra a chave, quebra a nossa chave lá e fica lá dentro. Eu demorei 31 anos para achar um chaveiro. 31 anos. Porque, né? Hoje eu tenho 32. Hoje é um grande dia. E hoje vai ser um grande dia para você também. E eu quero que você se sente culpado de não falar com seu pai, vai lá e chama ele. Se você se sente culpado por brigas familiares, vai lá e chama eles. Se você se sente culpado por alguma perda
por algum negócio que você fez que você não fez o que queria fazer, se perdoe. Se você acha, por alguma circunstância de uma ação judicial que você teve lá no passado e você acha que ficar esperando, perdoe essa pessoa. Tem tanta coisa que a gente tem que se perdoar. E tem gente que às vezes acha, eu não tenho que me perdoar em nada, eu não me sinto culpado em nada. Mas sabe o que acontece? Chega a noite, chega a solidão, lembra que tem coisas para ressignificar. Se você perdeu um parentesco por algum acidente que você se sente culpado, se perdoe. Se você que sofreu algum abuso sexual, se perdoe. E perdoe esses filha da puta que fizeram isso também. Perdoe. É difícil, mas você precisa tocar a sua vida. Eu me senti culpado. Muito culpado. E tal perdão. Seu perdão. Hoje é um grande dia, pessoal. É um grande dia. Mas tem uma coisa para falar para vocês. Como diz aquela música. Toda a vida me alegrarei. Toda a vida me alegrarei. Forte. Então eu queria dizer para você hoje que ficou aqui comigo nessa chave poderosa que é a culpa. Ressignifique ela. Tem algo grandioso para você te esperando. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Lembra que eu falei? O final da culpa é a morte. A gente não sabe o dia de amanhã. Pensa quantas pessoas que morreram com a culpa e não liberaram o perdão. E aquilo ali fica aquela energia ainda negativa na sua casa. Pensa. Aquela pessoa que era para ter pedido perdão por uma pessoa e aquela pessoa acabou falecendo. E ela vai passar um remorso pro resto da vida daquilo. Porque ela não vai conseguir se perdoar porque não pediu perdão. O que você está esperando hoje? Se eu fosse você, que se sente culpado de algo, pegaria o telefone para essa pessoa hoje e mandaria uma mensagem pedindo perdão. E se a pessoa fez alguma coisa para você, mande uma mensagem da mesma forma. Olha, eu vim aqui para falar para você que eu te perdoo e te liberto para você viver a sua vida. E se você tem uma situação igual a minha que eu passei, não espere 31 anos. Não espere mais uma hora ou duas, porque você pode não ter tempo disso. Então hoje, esse programa, essa live e esse material que vai chegar, vai estar em outros lugares também, em outras plataformas. Libere seu perdão. Ressignifique isso. Porque você vai precisar do perdão. Porque para entrar no céu, não entra gente amargurada e com remorsos. Só vai entrar as pessoas que são arrependidas e que não seguem a carne. Que vivem os princípios. Aqueles princípios que tem 8.000 promessas a seu respeito. Aquele jornal que está mais atualizado. Aquele livro que está mais atualizado que o jornal de amanhã. Então eu convido você para fazer isso. Libera o perdão. Não se sinta culpado. Só sinta-se culpado, mas libere o perdão. Faça o perdão acontecer. Tá? Então eu queria agora, hoje, fazer uma mentalização aí com vocês. Quero que, aonde vocês estejam aí, eu quero que vocês apaguem a luz, aonde vocês estejam. Façam posição de governo. Como é que é a posição de governo? Mão na cintura, levante em pé, feche os olhos. Que agora a gente vai fazer essa mentalização para liberar isso para você. Então, todos que estão aí, por favor,
Hoje, a gente passou aqui, catando essa chave do perdão, essa chave da culpa. Hoje, ninguém vai sentar na mesa e vai falar que você foi culpado de algo, porque você liberou todos os perdão que tinha que perdoar. Mesmo que as coisas às vezes não aconteçam da forma que você não conseguiu pedir esse perdão, libere de qualquer forma, mesmo que você não consiga o contato com essa pessoa. Porque para você continuar seguindo a sua vida e ter o alvará de soltura da culpa, você precisa liberar o perdão. Hoje, o perdão acabou de sentar na sua mesa. E ele te liberou de todos os problemas que você viveu no passado. Hoje o perdão foi para aquelas pessoas também que cometeram algo com você. Hoje, o perdão a culpa que você cometeu com alguém, você restituiu essa pessoa. Que grande dia. Aquele familiar que você não falava por causa de uma briga boba, vocês hoje estão sentados na mesma mesa novamente, sorrindo e compartilhando vários momentos de desfrute. Porque o desfrute tem que ter todos os dias. E a culpa não vai impedir de você desfrutar o que a vida tem a te dar. Que grande dia. Você não vai ser mais culpado de nada. E se você se sentir culpado por um momento, você vai tomar um remédio de 7 dias desse antibiótico. E essa dor não vai voltar mais em você. Eu queria que você respire. Que grande dia. Que grande dia. Que grande dia. E a culpa já foi embora. A culpa, você acabou de pegar ela e soltar no rio. E já tá levando, ela já desceu a ladeira. Essa culpa não existe mais. Porque você liberou o perdão. E o perdão mandou um tchau pra culpa. E não vai falar mais até breve. Só deu uma mensagem pra ela, a passagem de ida, sem a volta. E o perdão agora ronda você. E não vai deixar nem a culpa mais entrar no teu portão. As duas vão ficar estagnadas. Que grande dia. Libera o perdão. Libera o perdão. Queria dizer pra vocês que eu tô muito contente, muito feliz pro dia de hoje. Dizer pra vocês que hoje foi o melhor dia que eu tive em frente às câmeras. Porque hoje eu passei exatamente a minha chave que abriu todo os meus pensamentos. Chave da culpa. Então, não espere 31 anos para achar um chaveiro para abrir essa chave da sua mente. Porque dói todo dia quando tu não libera o perdão. Dói todo dia quando você comete as mesmas coisas que você acha que a outra pessoa fez de errado contigo e tu começa a seguir os mesmos padrões daquelas pessoas. Então isso que eu queria dizer pra você. Se teu relacionamento não deu certo, você que é mãe solteira, o que significa isso? E ainda você vai ser muito feliz ainda. Tem algo bom pra você. Se apega a Deus. Você que é pai solteiro, que hoje você precisa ressignificar algumas coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre ser pai. Ir atrás dos seus filhos. Cuidar dos seus filhos. Levar os seus filhos no colégio. Mesmo que hoje você tenha um contato difícil com a sua ex-mulher. Mesmo que lá na festa do Dia dos Pais você não consiga ir, dá um jeito de ir. Para nenhum filhinho do seu, né, o seu amiguinho, do seu filho, perguntar cadê seu pai. Então eu digo isso para você. Seja pai. Você seja mãe. O mundo tá muito doido. Mas se você tirar essa chave de culpa por algumas circunstâncias, a sua família vai virar uma santidade incrível.
a felicidade vai rodar o tempo todo perto de vocês. Porque você é filho. Tem algo maravilhoso para você. Para cada um de vocês que estão ali hoje. Se une. A gente precisa aumentar as energias. Vem de dias muito piores ainda. Mas se a gente tiver em santidade de família, a gente consegue batalhar ainda mais. Enfrentar os problemas do dia a dia. A gente consegue se blindar mais. E o exército consegue enfrentar muitas coisas que estão aí rondando a gente. Ele já falou. Vai vir dias difíceis. Cada ano que passa vai vir dias piores. Mas se você estiver blindado com a sua família, você vai bater de igual para igual com quem tem que bater. Então não se culpe. E perdoe. Então eu gostaria de dizer para você uma boa noite. Que você consiga perdoar quem tem que perdoar. O meu perdão eu liberei. Não só para os meus familiares ou para alguns sócios. Eu liberei meus perdão tudo. Não importa. Só me importa em estar em santidade. Exatamente isso com o Criador. E a única coisa que eu vou ficar chato, ficar despedaçado, se eu chegar no reino e ele falar que eu não sou um servo bom e fiel. Apenas isso. Que grande dia. Que grande dia. Que grande dia. Que grande dia. Que vocês tenham uma excepcional noite. E amanhã eu volto aqui a tratar mais uma chave e ajudar a sua casa, ajudar a sua família e ajudar também o seu relacionamento, ajudar o seu negócio, ajudar tudo que você precisa. Estou aqui para te servir. Vamos andar junto, tá? Eu agradeço a todos. Vocês tenham uma excelente noite aí. Até mais.